entraremos nesse assunto que poucos querem falar, e outros dizem ser apenas teoria da conspiração. Illuminati está frequentemente no centro dos debates sobre o impacto das sociedades secretas na história da humanidade. À medida que o número de pessoas que fazem essa pergunta cresce, os fatos sobre a ordem se diluem com equívocos e desinformação. Os Illuminati são a mesma coisa que a maçonaria? Quais são os objetivos deles? Quais são as crenças deles? Considerando que as sociedades secretas devem ser, por definição, secretas, e que a história é frequentemente reescrita pelos que estão no poder, obter a verdade imparcial sobre os Illuminati é um desafio. Alguns dos documentos mais interessantes sobre os Illuminati foram escritos por iniciados das sociedades secretas, pois entendiam a corrente filosófica e espiritual que impulsionava o movimento. Usando esses trabalhos, veremos as origens, os métodos e os impactos dos Illuminati na história mundial. Tipos de sociedades secretas. Embora vários grupos se autodenominassem Illuminati no passado, o mais influente e memorável deles eram os Illuminati da Baviera. Fundada em 10 de maio de 1776, a organização criada por Adam Weishaupt obscureceu a linha entre as sociedades secretas, espiritual e política. Ao misturar as ciências ocultas da maçonaria e do rosacrucianismo, também conhecido como Rosa Cruz, enquanto conspirava para alcançar objetivos políticos precisos, os Illuminati se tornaram atores no cenário mundial. Enquanto a maioria das sociedades secretas da época atendia às pessoas ricas e seu fascínio pelo ocultismo, os Illuminati da Baviera procuravam ativamente mudar profundamente o mundo. Primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli disse em 1876: os governos dos dias atuais precisam lidar não apenas com outros governos, com imperadores, reis e ministros, mas também com as sociedades secretas que têm em todos os lugares seus agentes inescrupulosos, e pode, no último momento, perturbar todos os planos dos governos. Enquanto alguns acreditam que Adam Weishaupt era o único mentor dos Illuminati, e que sua organização se tornou gloriosa e morreu em menos de 12 anos depois, a maioria dos pesquisadores iniciados no ocultismo acredita que os Illuminati da Baviera eram a rara aparência de uma antiga irmandade que remonta aos Templários Cavaleiros da Idade Média. Adam Weishaupt nasceu em Ingolstadt, Baviera, em 6 de fevereiro de 1748. Seu pai morreu aos 7 anos, e seu padrinho, Barão Eichstätt, confiou sua educação infantil ao grupo mais poderoso da época, os jesuítas, conhecida por seus métodos subversivos e tendências conspiratórias. Para exterminar toda a influência protestante e tornar completo o establishment católico, eles haviam tomado posse dos instrumentos da educação pública. Foi pelos jesuítas que a maioria das faculdades da Baviera foi fundada e por eles foram controladas. Em 1773, o padrinho de Weishaupt usou sua grande influência na Universidade de Ingolstadt para colocar seu afilhado como presidente do direito canônico. Naquela época, a instituição estava sob forte domínio jesuíta, e essa posição específica era tradicionalmente ocupada por influentes jesuítas. O crescente abraço de Weishaupt às filosofias da era do Iluminismo o colocou em desacordo com os jesuítas, e todo tipo de drama político se seguiu. Foi durante esse período que as ideias de uma sociedade secreta começou a entrar nos pensamentos de Weishaupt. Enquanto alguns autores acreditam que os jesuítas usaram Weishaupt para perpetuar seu governo, outros afirmam que ele estava tentando derrubar seu poder na Baviera. Em uma escala mais ampla, ele estava convencido de que o mundo se beneficiaria da derrubada de todas as instituições governamentais e religiosas do mundo para substituí-las por um mundo mais secreto. Enquanto Weishaupt prosseguia seus estudos, ele também se tornou conhecedor de mistérios ocultos. Ele reconheceu o poder atraente desse conhecimento misterioso e entendeu que as lojas maçônicas seriam o local ideal para propagar suas opiniões. Ele, portanto, procurou se tornar um maçom, mas ficou rapidamente desencantado com a ideia. Weishaupt logo percebeu que, para atingir seus objetivos, seria necessário criar seu próprio grupo secreto, composto por indivíduos poderosos que abraçariam seus pontos de vista e o ajudariam a propagá-los. O objetivo da organização de Weishaupt era simples, mas monumental: derrubar todas as instituições políticas e religiosas para substituí-la por um grupo de iniciados dos Illuminati. Em 10 de maio de 1776,
Foi então fundada a Ordem dos Illuminati por Adam Weishaupt, os Illuminati da Baviera. Os Illuminati de Weishaupt começaram humildemente com apenas 5 membros, mas depois de alguns anos e com conexões poderosas, a Ordem se tornou uma grande força política em todo o mundo. Descendentes influentes, industriais ricos, nobres poderosos e ocultistas aderiram à Ordem e participaram de seus objetivos conspiratórios. Alguns historiadores afirmam que a rápida ascensão da Ordem ao sucesso se deveu a um encontro secreto entre Weishaupt e uma figura misteriosa chamada Cagliostro, o ocultista mais poderoso da época. Cagliostro teria conhecido Adam Weishaupt, professor de filosofia e direito canônico, fundador dos Illuminati em 1776. Os Illuminati, autoproclamados herdeiros dos Cavaleiros Templários, pretendiam utilizar o suposto poder celestial de Cagliostro para promover uma reforma religiosa mundial mais radical do que a visão do próprio Cagliostro. Os Illuminati da Baviera eram originalmente compostos por 3 séries principais: Noviço, Minerval e Minerval Iluminado. Cada série foi projetada para atingir objetivos específicos, garantindo controle e dominância completos ao ápice da pirâmide. Os membros iniciantes conhecidos como Noviço foram atraídos e apresentados à Ordem usando um vocabulário atraente. No entanto, eles foram introduzidos a uma hierarquia altamente monitorada e controladora, que se assemelha ao sistema dos jesuítas. Não houve menção aos objetivos políticos da Ordem. Uma vez inscrito, o iniciante recebia instruções de seu superior, cuja identidade era mantida oculta. Os estatutos da Ordem enfatizavam o aprimoramento moral do iniciante, incentivo a valores humanitários e sociais, além de impedir planos maliciosos e apoiar a virtude. O sigilo absoluto era exigido, bem como a subordinação a superiores. O iniciante precisava elaborar um relatório detalhado sobre sua vida pessoal para os arquivos da Ordem. Ele também era responsável por recrutar novos membros para avançar em seu próprio progresso dentro da Ordem. Após um período de noviço, o iniciante poderia ser promovido a um nível superior na Ordem. Nível Minerval. O termo Minerval é derivado de Minerva, que era a deusa romana da poesia, sabedoria, magia e música. Ela é frequentemente retratada como uma criatura sagrada, uma coruja, que simboliza seus laços com a sabedoria. Um símbolo antigo dos mistérios. O segundo nível dos Illuminati foi de doutrinação. Os iniciados foram ensinados sobre os princípios espirituais da Ordem, mas tinham pouca informação sobre os verdadeiros objetivos de Weishaupt e seu círculo íntimo. A cerimônia de iniciação para o grau Minerval tinha o objetivo de afastar qualquer suspeita de que a Ordem buscasse subjugar os ricos e poderosos ou derrubar o governo civil e eclesiástico. O candidato era prometido a ser útil para a humanidade, manter sigilo absoluto, fidelidade inquebrantável e obediência total aos superiores e regras da Ordem, além de sacrificar seus interesses pessoais em prol da sociedade. Os Minervais foram autorizados a conhecer alguns de seus superiores e a se envolver em discussões com eles. Somente esse privilégio foi uma grande fonte de motivação para os novos iniciados. Após anos de dedicação, os Minerval tinham a chance de subir ao último nível, chegando então ao topo. Os Minerval Iluminado. Os Minerval Iluminados eram selecionados entre os membros Minerval e recebiam tarefas específicas com o propósito de prepará-los para a ação no mundo real. Seu trabalho principal consistia em estudar a humanidade e aperfeiçoar métodos para influenciá-la. Cada Minerval Iluminado era responsável por liderar um pequeno grupo de Minervals, os quais eram examinados, analisados e orientados em direções específicas. Os membros de nível inferior, portanto, se tornavam sujeitos de experimentação para técnicas que poderiam ser aplicadas em larga escala à sociedade em geral. Além de sua presença contínua nas assembleias dos Minervals, os membros desta série se reuniam uma vez por mês sozinhos para ouvir relatos sobre seus discípulos, discutir métodos para obter os melhores resultados em seu trabalho de direção e solicitar o conselho um do outro em casos difíceis e embaraçosos. Nessas reuniões, os registros das assembleias dos Minervals eram revisados e retificados e posteriormente transmitidos aos oficiais superiores da Ordem. A partir dessa estrutura básica, os Illuminati começaram sua expansão. Tudo estava pronto para Weishaupt alcançar um objetivo importante: a infiltração da maçonaria. Em 1777, no ano seguinte à criação dos Illuminati,
Weishaupt ingressou na loja maçônica de Theodore of Good Counsel em Munique. Ele não apenas propagou com sucesso seus pontos de vista para o alojamento, mas também conseguiu que o alojamento fosse virtualmente absorvido pela Ordem Iluminista quase imediatamente. Em 1780, uma aliança decisiva entre os Illuminati e a maçonaria se concretizou com a iniciação de uma figura proeminente chamada Barão Adolf Franz Friedrich Knigge, na ordem fundada por Weishaupt. As conexões maçônicas e as habilidades organizacionais desse diplomata alemão foram prontamente aproveitadas pela Ordem dos Illuminati. Knigge desempenhou duas tarefas cruciais para o grupo. Revisou a hierarquia da ordem, criando novos graus mais elevados, e possibilitou a completa integração das lojas maçônicas no sistema dos Illuminati. Essa colaboração estreita impulsionou o crescimento e influência da ordem em sua busca por objetivos reformistas e transformadores. A influência de Knigge sobre a ordem foi profunda e imediata. O novo sistema que ele criou atraiu maçons e outras figuras poderosas, o que deu grande impulso ao movimento. Knigge, ao integrar-se aos Illuminati, preservou as notas originais da ordem, mas introduziu novos graus acima delas. Com isso, o segundo nível dos Illuminati passou a incorporar os graus da maçonaria, tornando a Irmandade parte essencial da mais ampla superestrutura iluminista. Essa fusão estratégica entre os Illuminati e a maçonaria fortaleceu ainda mais a influência e alcance da ordem, possibilitando a coexistência harmoniosa e a cooperação mútua entre essas duas organizações secretas. As posições mais elevadas da ordem eram reservadas a um seleto grupo de indivíduos poderosos e influentes. O grau de príncipe englobava inspetores nacionais, provinciais, prefeitos e reitores dos sacerdotes. No ápice da pirâmide estava o mago, também conhecido como Areopagitas, composto pelos líderes supremos da ordem. Suas identidades eram mantidas em segredo com segurança, e ainda hoje são difíceis de confirmar. A estratégia de Knigge provou ser extremamente eficaz e permitiu que os Illuminati se tornassem um movimento de tremendo poder e influência. Sob sua liderança, e com a incorporação dos graus maçônicos, a ordem experimentou um notável crescimento e consolidou-se como uma força significativa em suas aspirações transformadoras. Apesar do sucesso inicial, Weishaupt não conseguiu manter sua ordem por muito tempo. Surgiram suspeitas de conspiração dos Illuminati contra governos e instituições religiosas em toda a Europa. Percebendo a ameaça potencial ao seu poder, o governo da Baviera emitiu um decreto proibindo todas as comunidades, sociedades e irmandades que operavam sem a devida autorização legal. Além disso, divergências internas entre Weishaupt e outros líderes da ordem causaram disputas e desentendimentos. No meio dessas adversidades, alguns membros dos Illuminati decidiram cooperar diretamente com as autoridades, testemunhando contra a ordem e suas atividades. Essa oportunidade não foi desperdiçada pelo governo da Baviera, que utilizou as informações fornecidas pelos membros dissidentes para enfraquecer e atacar a ordem. Esses eventos culminaram em um duro golpe para os Illuminati, levando à sua supressão e ao declínio de sua influência na sociedade. Embora se dissesse que os Illuminati da Baviera estavam extintos, suas ideias ainda se tornaram realidade através de grupos como os maçons e os Rosacruzes. Com a Europa passando por turbulências, uma nova classe assumiu o poder, enquanto críticos revelavam às massas as forças secretas por trás das mudanças que testemunhavam. A influência indireta dos Illuminati persistiu, moldando eventos e transformações sociais da época. Leopold Hoffmann, um maçom convicto, publicou artigos em seu diário chamado Wiener Zeitschrift, alegando que os Illuminati haviam corrompido a maçonaria. Ele afirmou que os graus mais baixos dos Illuminati foram dissolvidos, mas os graus mais altos permaneciam ativos. Segundo ele, a maçonaria estava sendo influenciada pelo iluminismo e transformada para servir aos propósitos dos Illuminati. Além disso, Hoffmann sugeriu que a Revolução Francesa foi resultado de anos de propaganda iluminista. Em 1797, o padre jesuíta francês Augustin Barrel publicou um livro intitulado Memórias para servir à história do Jacobisme, no qual ele conectava a Revolução Francesa aos Illuminati da Baviera. Barrel traçou a origem do slogan Liberdade e Igualdade, de volta aos primeiros templários, e alegou que nos graus mais altos da ordem, a liberdade e a igualdade
eram explicadas não apenas como uma luta contra reis e tronos, mas também como uma luta contra Cristo e seus altares. Ele também apresentou detalhes sobre a influência dos Illuminati na maçonaria e como essa aquisição ocorreu. De 1776 a 1785, quando os Illuminati da Baviera estavam abertamente ativos, Benjamin Franklin estava em Paris, servindo como embaixador dos Estados Unidos na França. Durante sua estadia, tornou-se grão-mestre da loja Les Neuf Sœurs, que foi anexada ao Grande Oriente da França. Dizia-se que esta organização maçônica se tornara a sede francesa dos Illuminati da Baviera. Foi particularmente influente na organização do apoio francês à Revolução Americana e mais tarde fez parte do processo em direção à Revolução Francesa. A maioria dos pais fundadores da América fazia parte das sociedades secretas, sejam maçons, Rosacruzes ou outros. Em 1799, o ministro alemão G.W. Snyder alertou George Washington sobre o plano dos Illuminati de derrubar todos os governos e religiões. Em resposta, Washington revelou que já tinha ouvido falar de grande parte do plano e das doutrinas nefastas e perigosas dos Illuminati. No entanto, ele concluiu sua carta expressando sua crença de que nenhuma das lojas maçônicas em seu país estava contaminada com os princípios atribuídos à sociedade dos Illuminati. Washington demonstrou confiança de que a influência dos Illuminati não tinha alcançado as lojas maçônicas nos Estados Unidos. A partir desta carta, fica evidente que George Washington estava plenamente ciente das doutrinas dos Illuminati. Embora ele não acreditasse que as instituições maçônicas dos Estados Unidos estivessem propagando essas doutrinas, ele admitiu a possibilidade de que alguns indivíduos pudessem ter se envolvido nesse empreendimento. Isso significaria que os Cavaleiros Templários, maçons, Rosacruzes e Illuminati são manifestações temporariamente visíveis de uma força subjacente que é infinitamente mais profunda e mais poderosa. No entanto, sendo os seres humanos o que são, fracos em relação à ganância e à luxúria do poder, esses movimentos geralmente se corrompem e acabam conspirando contra as massas para obter mais poder e ganho material. Se a agenda iluminista ainda está viva hoje, que forma ela assume? Do ponto de vista esotérico e espiritual, algumas sociedades secretas modernas, como a OTO, Ordo Templi Orientis, afirmaram ser os herdeiros do iluminismo. Outros pesquisadores afirmaram que existem ordens ocultas acima do 33º grau da maçonaria. Como são, por definição, secretos, é bastante difícil obter detalhes sobre essas ordens. O lado político do iluminismo moderno é muito mais visível e seus planos são óbvios. Um grupo cada vez mais restritivo e concentrado está sendo encarregado da criação de decisões e políticas importantes. Comitês e organizações internacionais, agindo acima dos funcionários eleitos, estão hoje criando políticas sociais e econômicas aplicadas em nível global. Esse fenômeno é bastante novo na história mundial. Em vez de reinos ou nação, um governo sombra não eleito, composto pela elite mundial, está gradualmente se tornando o centro da potência mundial. Os principais grupos e conselhos de elite são o Grupo Internacional de Crise, o Conselho de Relações Exteriores, o Fórum Econômico Mundial, a Brookings Institution, Chatham House, a Comissão Trilateral e o Grupo Bilderberg. Sabe-se que o Bohemian Club realiza reuniões informais da elite mundial, pontuadas por estranhas cerimônias e rituais. A insígnia do clube é uma coruja semelhante à encontrada no selo Minerval dos Illuminati da Baviera. Não há dúvida de que, em virtude dos recursos materiais e políticos que eles possuem, algumas dessas famílias têm muito poder no mundo de hoje. Eles parecem formar o núcleo do que chamamos hoje de Illuminati. No entanto, eles estão conspirando para criar uma nova ordem mundial? A atmosfera política de hoje é bem diferente da época de Weishaupt e dos pais fundadores americanos, mas ainda existem muitas semelhanças. Enquanto os iluministas bávaros denunciaram supostamente a opressão política e religiosa do Vaticano, um novo tipo de opressão está se formando. À medida que as democracias se fundem em um único governo mundial, a privacidade e as liberdades são substituídas pela suposta segurança e vigilância. À medida que as escolas reprimem o pensamento, à medida que a mídia desinforma as massas, à medida que operações secretas cometem crimes contra a humanidade, e como todos os principais protestos são violentamente reprimidos por um crescente estado policial, é fácil concluir que um sistema igualmente repressivo está sendo instalado atualmente.
Os Illuminati realmente libertaram o mundo ocidental da opressão ou simplesmente continuaram seus passos? Como não é possível responder a todas as perguntas relacionadas aos Illuminati, espero que vocês tenham aberto seus olhos até aqui e se perguntem: quem controla o mundo? A maçonaria? Os Illuminati? Está preparado para sair da bolha? Ou isso tudo não passa de uma teoria da conspiração? Deixo essa pergunta em aberto na mente de vocês. Obrigado pelo seu tempo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Até mais.